Há muitos e muitos anos, a humanidade convive com seres que podemos dizer, sem receio algum, que são fantásticos. Fantástico em todos os sentidos, desde os que exploram nossas sensações de harmonia, como as fadas, por exemplo, até as de medo e pavor. Em vários cantos da Europa, das Américas e da Ásia, especialmente os mais remotos, ainda se ouve muito falar de uma criatura épica que remonta aos tempos bíblicos, chamada Leviatã. É sobre essa criatura tão temida que iremos falar hoje. E fique até o final, porque você vai se surpreender com alguns fatos. Em primeiro lugar, o que é o Leviatã? Numa concepção geral, trata-se de uma criatura marinha gigantesca, mas há versões variadas deste personagem em diferentes culturas ancestrais. Segundo a Tanakh, que é uma coleção canônica de textos hebraicos, que formam o Antigo Testamento, trata-se de um peixe feroz que vive nas profundezas dos oceanos. No Antigo Testamento, a imagem do Leviatã é retratada pela primeira vez no livro de Jó, onde é dito que esta criatura também é capaz de produzir fogo ou lava. No livro de Isaías, capítulo 27, a criatura é retratada como uma serpente marinha. Como se vê, trata-se de um personagem que, em alguns casos, pode ter interpretação mitológica ou simbólica, dependendo do contexto em que a palavra é usada. Durante a Idade Média, a Igreja Católica passou a considerar Leviatã como um dos 7 príncipes do inferno e o demônio representante do 5º pecado, a inveja. Segundo a mitologia fenícia, é um monstro que se apresenta sob a forma de um crocodilo. É importante dizer que, numa mesma literatura, como o Antigo Testamento, você irá encontrar diferentes formas para o Leviatã, como a de um dragão marinho, de uma serpente e até mesmo um polvo. Semelhante ao lendário Kraken. Para os antigos israelitas que ainda não tinham grande conhecimento sobre o mar e suas criaturas, Leviatã pode ter sido um símbolo de criaturas enormes que vivem no mar. Como é citado no capítulo 41 do livro de Jó, que aponta a imagem mais impressionante do Leviatã, descrevendo-o como o maior ou o mais poderoso dos monstros aquáticos. Veja alguns trechos em que, no diálogo de Jó com Deus, ele descreve a criatura e o temor em lidar com ela. Você consegue pescar com um anzol o Leviatã ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca sua cabeça? Quem consegue arrancar sua capa externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea? Quem ousa abrir as portas de sua boca, cercada com seus dentes temíveis? Suas costas possuem fileiras de escudos firmemente unidos. Cada um está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles. Estão tão interligados que é impossível separá-los. Isso é só para termos uma noção da ideia que, naquela época, os profetas e autores da Bíblia tinham a respeito dessa temível criatura. E não é só Leviatã quem aparece nos contos. No capítulo 40 do livro de Jó, a Bíblia ainda apresenta mais uma das enigmáticas criaturas do Antigo Testamento, o Behemoth. O texto sagrado o descreve como um animal gigantesco e imponente, como lemos nos versículos 15 a 18. Contempla agora o Behemoth, que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e no seu poder, nos músculos do seu ventre. Levanta sua cauda como um cedro, os nervos de suas coxas são entrelaçados, seus ossos são tubos de bronze. Sua estrutura é feita de barras de ferro. Jó 45, 15 e 18. Que nova criatura é essa? Ao lado de Leviatã, Behemoth figura como uma das maiores representações de força e poder na tradição judaico-cristã. Enquanto Leviatã é descrito como uma serpente marinha monstruosa, rápida e tortuosa, o Behemoth é retratado como um colosso terrestre, frequentemente associado a um hipopótamo ou a um boi de proporções míticas. Uma tradição judaica posterior narra que Deus teria criado o Behemoth e o Leviatã como criaturas opostas, destinadas a um confronto apocalíptico. Segundo essa lenda, no fim dos tempos, Deus ordenaria que Behemoth enfrentasse o Leviatã em uma batalha titânica. Embora ambos morressem no embate, o Behemoth cumpriria sua missão e assim sairia vitorioso ao derrotar a fera marinha. Essa lenda é mencionada em textos rabínicos
e reforça a simbologia dessas criaturas como representações de forças primordiais da criação e do caos. A origem do Leviatã e do Behemoth é envolta em mistérios, mas diversas teorias associam esses seres à mitologia mais antigas. O Leviatã tem sido frequentemente comparado a Tiamat, a divindade do caos, nas epopeias mesopotâmicas, especialmente no Enuma Elish, onde o deus Marduk enfrenta e derrota o monstro marinho primordial. Já o Behemoth pode ter raízes em mitos egípcios ou em antigas descrições da megafauna que povoava as planícies do Oriente Médio. No contexto teológico, essas criaturas são frequentemente vistas como representações das forças opostas da criação. O Behemoth simbolizando a terra e a estabilidade, enquanto o Leviatã representa as águas e o caos primordial. Essa dualidade pode ser interpretada como uma metáfora da luta entre ordem e desordem no universo, uma visão presente em diversas culturas antigas. O filósofo político Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã, de 1651, usa o nome da criatura bíblica como uma metáfora para o estado absoluto, refletindo sobre o poder supremo de um governo centralizado. No entanto, a maioria dos teólogos e historiadores da Bíblia dissociam o monstro bíblico dessa interpretação política moderna. Se trouxermos esse pensamento para a atualidade, onde se fala muito na nova ordem mundial, isso pode se tornar algo preocupante. Por quê? Agora teremos que sair do campo mitológico, pegar um atalho pelo caminho das teorias conspiratórias e tentar vincular isso, de alguma forma, ao contexto geopolítico atual. Saiba que a nova ordem mundial, cuja sigla é NOM, é um conceito que tem sido discutido há décadas, mas recentemente ganhou mais atenção por conta das rápidas mudanças geopolíticas, tecnológicas e sociais que o mundo vem enfrentando. Entre as principais razões para que essa discussão ganhe cada vez mais espaço, citam, por exemplo, a ascensão da China no cenário comercial global. O crescimento econômico e militar da China tem desafiado a hegemonia dos Estados Unidos, e com isso acabou forçando uma reestruturação das alianças globais. Não vemos agora, por exemplo, os Estados Unidos praticamente dando as mãos à Rússia? Bom, é lógico que esse não é o motivo principal dessa estranha aliança, mas, como disse, é um fator que colaborou muito para isso acabar acontecendo. A guerra na Ucrânia, aliás, é um dos elementos que também está fazendo com que velhas alianças sejam desfeitas para que novas tomem seu lugar, como essa dos americanos com os russos. Ninguém esperava a reação contrária dos Estados Unidos, ou melhor, de seu presidente Trump, em relação aos pedidos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Temos um vídeo recente aqui no canal falando sobre essa reunião entre esses dois líderes, que você não pode perder, depois dá uma conferida. O outro elemento que cabe muito bem no contexto da nova ordem mundial envolve até o Brasil, pois trata-se do BRICS. É um grupo econômico que inclui Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E mais recentemente, teve o ingresso de Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e Egito. O BRICS tem ganhado espaço e destaque no cenário geopolítico internacional e seu crescimento é considerado uma ameaça aos Estados Unidos e seus aliados mais próximos. Aliados, por sinal, que estão minguando, diga-se de passagem. Aliás, tudo é ameaça para os americanos, né? E que tal as moedas digitais e criptomoedas? Uma pergunta pertinente. Ultimamente, você tem usado mais dinheiro vivo ou seus cartões de débito e crédito além de Pix? Se você usa dinheiro em espécie, parabéns, você ainda não caiu no esquema como alguns acreditam existir. Que esquema seria esse? Segundo os teóricos, quando você utiliza dinheiro físico, pode fazer transações de compra e venda anonimamente, sem que o governo saiba o que você está fazendo. Já com dinheiro digital, onde as transações são 100% rastreáveis, ou seja, tanto o governo quanto os bancos sabem exatamente o que você comprou, quando, onde e quanto custou. Esse anonimato, ou melhor, sua privacidade, deixa de existir. Segundo alguns teóricos, há algumas implicações nisso em relação à NOM. O Estado poderia, por exemplo, bloquear contas de pessoas que não seguem as diretrizes. O sistema poderia ser programado para gerar e cobrar impostos automáticos e multas instantaneamente. Além disso, o governo também poderia limitar certos tipos de compras, com o aumento de taxas além do normal e controlando o que as pessoas consomem,
Pensando aqui, será que isso já não está acontecendo de certa maneira? Um exemplo real disso é o que o governo chinês já usa o Yuan Digital, podendo restringir seu uso pela pessoa com histórico problemático em seu sistema de crédito social. No Brasil, você consegue ver algo semelhante a esse processo? Com seu cartão de crédito, por exemplo? As guerras que ocorrem entre Rússia e Ucrânia, Israel e boa parte do Oriente Médio, e que envolvem direta e indiretamente os Estados Unidos, podem também ser trazidas para esse cenário maléfico preconizado por Leviatã. Esse personagem, além de ser relacionado a uma figura mítica bíblica, tem sido interpretado de diversas maneiras ao longo da história, muitas vezes associado a conceitos de caos, poder e guerra. Dependendo da abordagem, ele pode ser visto como um símbolo de destruição bélica, dominação política ou até mesmo o próprio espírito das guerras modernas. Isso é o que defendem algumas tradições esotéricas. Também a cultura popular, nas quais Leviatã representa um poder destrutivo absoluto, algo comparável a uma guerra de aniquilação total. No Apocalipse, monstros como Leviatã são associados ao fim dos tempos, o que pode ser interpretado como a Terceira Guerra Mundial. As armas nucleares são constantemente relacionadas ao Leviatã moderno. E para completar, algumas teorias da conspiração ligadas à nova ordem mundial dizem que uma grande guerra será usada para justificar um governo único global. E então, consegue fazer alguma relação com o presente? E aí, na sua opinião, você acha que há alguma relação dos textos antigos com o que acontece no mundo de hoje em dia? Será que, se somarmos todas essas coisas anômalas que vêm acontecendo, chegaremos à conclusão que os textos antigos são, na verdade, mais do que relíquias históricas, mas sobretudo profecias que estão se cumprindo? Leviatã saiu das profundezas do nosso inconsciente, provavelmente, quem sabe?